Inicializar a gravação. Bom, turma, então, seguindo aqui com a nossa aula, quem quiser acompanhar também pode entrar neste site, o Creately. Vocês podem acessar esse website. Ele vai pedir para fazer uma conta, vocês podem logar com a conta do Google. Eu estou logado com a conta do Google nele. É um bom sisteminha para desenhar o modelo ER. E já com a notação bem parecida com a do livro. Então nem sempre a gente acha um software bom, né? Para quem também quiser, tem o BR Modelo, um outro software para desenhar, né? Ou o Corel, né? Você pode fazer no Corel Draw ou no Photoshop. Aí vai do gosto de cada um. Eu não recomendo. É melhor usar uma ferramenta que já faz algumas dessas coisas aí automática pra gente. É bem melhor. Bom, turma, então, seguindo aqui com a nossa aula, nós vamos entrar na parte do modelo ER estendido. Então, basicamente, o modelo ER estendido, ele tem alguns novos elementos que acabam enxugando a aparência da nossa modelagem, aproveitando vários atributos, deixando a aparência mais limpa, mais rápido de entender, no final das contas. Bom, e aí, nós temos, vou compartilhar a tela com vocês, novamente. Vou compartilhar minha tela. Então, basicamente, o principal, a alteração principal é a criação do conceito de generalização e especialização que o modelo ER estendido trouxe. Agora, além dos relacionamentos, nós temos esse triângulo, que é um estereótipo que significa especialização ou generalização. Por exemplo, se eu tiver aqui um cliente e esse cliente for uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né, ele pode descer para essas entidades aqui que são consideradas entidades filhas. Ou você pode visualizar isso aqui também, tanto com a entidade pai e entidade filha, ou de uma super classe de entidade e uma classe de entidade mais específica. O que isso significa? Olha, quando eu tiver uma entidade cliente e essa entidade tiver vários atributos, todas as entidades que são especializações, ou seja, pessoa física é uma entidade, pessoa jurídica é uma entidade especializada de cliente. Então, o cliente pode se especializar em física ou jurídica, pessoa física ou jurídica, onde todos os atributos que estão em cliente vêm para a pessoa física e vêm para a pessoa jurídica. Portanto, todas as entidades filhas vão herdar os atributos da entidade pai. Então, se o cliente tiver lá nome, endereço, CPF, cartão de crédito, tudo isso vai ser herdado pela pessoa física. Você não precisa reescrever os atributos que foram herdados e você vai acrescentar novos atributos. Por exemplo, se o cliente tiver lá nome, endereço, cartão de crédito, ID,
vai herdar todos esses atributos e você pode colocar aqui, por exemplo, pessoa física pode colocar CPF e RG. Pessoa jurídica, CNPJ e razão social. Então você pode acrescentar novos atributos a uma entidade sem necessariamente precisar reescrever todos os atributos que ele pode aproveitar de outra entidade, certo? Além disso, eu poderia ter aqui uma entidade filha que herda atributos de duas entidades diferentes, né? Eu poderia ter uma especialização para cá e uma outra entidade aqui que vem para cá também. Eu poderia ter isto. Eu poderia ter isto na minha modelagem. Muito bem. Mas como é que eu realmente leio isso daqui? Olha, quando eu tenho esse triângulo, eu tenho que ter outros estereótipos para falar que essa é uma especialização total ou parcial e também se é uma especialização exclusiva ou não exclusiva, onde pode haver combinações, porém há restrições. Ou seja, esse T aqui é de total, esse P aqui é de parcial, tá? Se for uma especialização total, ela não pode ser parcial. E se for parcial, não pode ser total. Porém, eu posso ter uma total e não exclusiva, total e exclusiva, parcial e não exclusiva, parcial e exclusiva. O que significam essas quatro coisas? A total significa que todo cliente, toda instância de cliente, ela obrigatoriamente ela vai descer para a pessoa física ou vai descer para a pessoa jurídica. Mas o importante é que ela vai descer. Ou seja, todo cliente vai se especializar em uma das filhas, em uma das entidades filhas. Ou em pessoa física, ou em pessoa jurídica, ou em ambas. Ou em todas que tiverem. Muito bem. Mas, se ela vai se especializar em uma ou em várias, não é o T que decide. O T só decide se todas vão descer ou não. Todas vão descer. T, total, vai descer. Igual aqui, todo cliente, ou ele é pessoa física ou é pessoa jurídica. Ah, mas professor, pode ter um caso que não quer saber. No minimundo, se foi descrito que o cliente ele sempre vai especializar, então é total. Se está escrito que todo cliente ele deve ser pessoa física ou jurídica, não é que ele vai especializar, não vai estar escrito especializar no minimundo. O que vai estar escrito lá no minimundo? Todo cliente ele vai ser necessariamente pessoa física ou jurídica. Se tiver escrito isso aí, significa que tem que escolher, né? Pode ser até os dois, tudo bem. Mas todo cliente ele vai ter que ser ou pessoa física ou pessoa jurídica. Se está escrito lá, então é T, é total. Tem que botar total no modelo R. O modelo R tem que estar compatível com o minimundo específico. Certo? Muito bem. Aqui embaixo, funcionário. P de parcial. Ou seja, nem todo funcionário ele vai ser chefe ou diretor. Ok? É o que mais ocorre, né? Tem vários funcionários que não são nem chefe nem diretores. Então eles não vão se especializar. Então nem todo funcionário vai descer para chefe ou vai descer. Quem dera, né? Se todo funcionário você já fosse chefe ou diretor. Aí era uma maravilha. Mas não é assim. Então, no caso de funcionário, tendo um P aqui, nem todo funcionário vai ser chefe ou diretor. Bom, agora do outro lado. Esse N. Vocês podem definir. Pode botar X1, X2. Podem definir seus estereótipos, ok? Então, o N aqui vai significar não exclusivo. Não precisa desse tio, não. Só o N. Então, o que é não exclusivo? Significa o seguinte, que uma pessoa, ela pode ser ao mesmo tempo aluno e professor. Em uma mesma instituição. Por exemplo, no meu caso, eu era professor e aluno de doutorado aqui na universidade. Beleza.
Então, o Wagner aqui, o Wagner ele é aluno, né, de doutorado e também professor na mesma instituição. Então, no mesmo banco de dados, tem lá meu nome, meu endereço, CPF, pode ter um monte de dados, telefone, não sei o quê, e a matrícula aqui de aluno é a matrícula de professor, o CIAP e a matrícula do aluno. Bom, então quando eu me especializo em um ou em outro, eu tenho atributos a mais, ok? Então, para existir uma especialização, tem que ter pelo menos um atributo a mais. Senão, não faz sentido ter especialização sem nenhum atributo. Ah, mas aqui não tem nenhum atributo. Tudo bem, mas aqui é só para a gente entender. Isso aqui é só didático para entender o negócio. Ok? Mas tem pode ter um monte de atributo. É que senão ia bagunçar, ia ficar um monte de coisa para visualizar. O importante é a gente entender que o que quer dizer esse não exclusivo. É que a pessoa, quando descer, ela vai ser aluno ou professor. Pode ser aluno e professor e funcionário. Ela não é exclusiva. Agora, aqui embaixo, se tiver aqui veículo e o Ezinho, se tiver o E, por exemplo, de exclusivo, significa que se ele for um veículo terrestre, ele não pode ser aquático. Aí vem um e fala: não, pera aí, o exército americano tem veículo que é aquático, terrestre e até aéreo, se você quiser. Calma, meu jovem, é o seguinte, no Minimundo estava escrito que se um veículo ele é terrestre, ele não vai ser aquático, porque só está vendendo carro e barco. Entendeu? No negócio, está vendendo carro e barco. Então, não está vendendo tanque de guerra anfíbio. Isso estava lá no Minimundo. Se um veículo ele é terrestre, ele não pode ser aquático. Está escrito exatamente isso no Minimundo. Se um veículo ele for terrestre, do tipo terrestre, ele não pode ser do tipo aquático. E se ele for aquático, não pode ser do tipo terrestre. Ou uma coisa ou outra. Então, tem que botar esse Ezinho aqui de exclusivo. O veículo, né, ele pode se especializar em um veículo terrestre ou em um veículo aquático. E aí ter as suas propriedades separadas. Ou seja, não tem como ser esses dois ao mesmo tempo, né? Ou ele pode pertencer a várias, ou ele tem que pertencer a, no máximo, uma. Agora, eu posso ter o quê? Igual aqui em pessoa. Toda pessoa, ela vai ser aluno, professor ou funcionário. E aqui, por exemplo, nem todo veículo vai ser terrestre ou aquático. Pode ter veículo aqui em cima que é aéreo. E aí o veículo aéreo não tem atributos a mais, né? Ele não tem um atributo a mais. Então ele fica só aqui em cima. Certo? Então ele não se especializa nem em terrestre nem em aquático. Então ele pode ser por exemplo, e P, parcial. Ele não desce, nem todo veículo vai descer. Bom, ficou claro? Deixa eu ver vocês. Ficou claro, então, a especialização quando ela é total, parcial, exclusiva e não exclusiva? Sim, sim. Ficou simples. Ah, peraí, que eu tirei o fone. Podem falar. Ué, eu não tô ouvindo vocês. Sim, professor. Ficou assim. Falaram aí. Acho Peraí, que... agora sim, agora eu tô ouvindo. Pode falar. Eu acho que ficou tranquilo, professor. Acho Ficou que... tranquilo? Tá. Bom, então, turma, com isso, basicamente o que falta é comentar sobre agregação, que basicamente a agregação ela é também uma otimização, mais uma otimização visual, né? Quando você tem, por exemplo, quando você tem uma agregação, que é esse retângulo com um losango, é como se eu tivesse escrito uma entidade aqui com um relacionamento para um lado e um relacionamento para o outro. Então, quando você tem uma entidade, tem um relacionamento para um lado e um relacionamento para o outro, você pode fazer uma agregação da seguinte forma: você pode agregar
Só que aí tem que tomar cuidado com a escolha, né, da cardinalidade, tem que verificar que era 1 para n, aqui é n para 1. Então tem que tomar cuidado, né, com a nova cardinalidade, como vai ficar, né? Mas isso aqui não é utilizado mais. É muito difícil de você usar uma agregação, porque basicamente ela é um recurso visual, né? Basicamente é um recurso visual. Então, é puramente visual, diferente da especialização, que também não deixa de ser um recurso que vai acabar melhorando a visualização, mas ela tem aquela questão de herança de atributos. Herança de atributos, que isso aí vem da orientação ao objeto, né? Quem foi um pouquinho mais a fundo lá na parte de orientação ao objeto, quem pegou o livro e deu uma olhadinha, viu lá que tem, por exemplo, a questão de você herdar, né? Herdar métodos, herdar dados, né? De uma classe para outra classe, né? Você consegue fazer essa herança nas linguagens que são orientadas a objetos, e tem a questão de herança implementada, né? Então você tem essa possibilidade de, a partir de uma classe, você criar outras classes que herdam tanto atributos quanto métodos daquela classe, certo? Eu cheguei até a comentar isso um pouquinho, mas a gente não foi a fundo lá na disciplina. Mas nessa aqui vocês vão ver bastante isso. Bom, então, tem alguns detalhes importantes a ressaltar, que é o seguinte: o modelo ER puro, só com estereótipos sem texto, só isso aqui, ele não é um modelo completo. Você não consegue passar isso aqui para um programador, só o modelo ER, que ele vai fazer o relacional de forma correta e muito menos a programação de forma correta. Só isso aqui não dá. O que você tem que mandar junto? O minimundo. Ou seja, depois que você fizer o modelo ER, depois que você terminar, pode ser que você vai ter que alterar algumas coisas no minimundo, acrescentar alguns detalhes lá, de acordo com o seu modelo. Então, por isso que eu falei, não perde ponto. Por quê? Não dá nem para terminar o minimundo. Porque isso aqui não é o modelo completo. O ER ele não mapeia toda a realidade. Tem exemplos aqui, né, no livro também, que você não consegue só com isso daqui, por exemplo, só com esses estereótipos de linha, losango, retângulo, triângulo, você não consegue armazenar toda a realidade. Ou seja, tem um poder de expressão limitado para falar para o desenvolvedor o que o sistema realmente vai fazer em determinados casos. Por exemplo, você cria esse modelo aqui, ó, pessoa, um autorrelacionamento, né? Isso aqui pode ser feito. Uma entidade se relaciona com ela mesma. Uma pessoa casa com outra pessoa. Aí você passa isso aqui para o programador. Só que aí, de acordo com a legislação do país, né, você não pode, por exemplo, você tem o P1 casado com o P3, né, 1 para 1, o negócio é 1 para 1, você não pode depois pegar o P3 e ligar a um P6. Apesar de que em alguns momentos pode acontecer até o seguinte: ora uma pessoa faz o papel de marido, ora faz o papel de esposa, e ora está casado com um e está casado com vários, e na verdade não era bem isso que era para acontecer, de acordo com a legislação do país. Então, pode ocorrer de também empregado com a questão de supervisor e supervisionado. A mesma coisa. Você pode ligar o E1 ao E2. Você pode ligar, por exemplo, o E3 a um E4. E aí, você pode depois ter esse E1 ligado com o E3, porque é 1 para N. É 1 para N. E aí, se você analisar isso aqui a fundo,
você vai ver que pode ter supervisor sendo supervisionado por pessoas diferentes. Então, nesse momento agora, fica um pouco complicado a gente ver isso aqui a fundo, porque a gente teria que ver isso com dados. Então, esses tipos de problema eu gosto de apresentar um pouquinho mais para frente quando a gente for visualizar com dados, porque isso é difícil de visualizar puramente nesse momento. Quando a gente tiver com as tabelinhas, fica mais fácil da gente visualizar esse tipo de problema. Então, eu só vou comentar mesmo que gera-se problemas, diversos problemas. Além disso, existe a questão de modelos diferentes que são equivalentes. Você pode fazer duas modelagens que representam a mesma realidade. Isso, na realidade, é algo bom, né? Mas é importante a gente ter esses conceitos em mente. Tanto da questão de problema, quanto da questão de qualidades, né, do modelo ER. Mas, principalmente, a questão do poder de expressão limitado. Você só resolve esse tipo de problema aqui se você colocar texto em anexo. Texto em anexo explicando a legislação de determinado país, ou explicando a relação de empregado, o patrão e o empregado, e diversos outros problemas que podem acontecer também. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, aí não ia dar tempo de terminar a disciplina. Mas o importante é vocês terem em mente que, apesar dele ser preciso e não ambíguo, ele tem o poder de expressão limitado. Ou seja, não adianta você só passar isso aqui. Cadê a... Não adianta você só passar isso aqui às vezes, que o programador vai fazer algo errado. Ele vai implementar errado. E lá na frente você vai armazenar no banco de dados inconsistentes. Por isso que eu estou falando, nesse momento agora é difícil de visualizar esses probleminhas, mas na hora que a gente estiver implementando e visualizando os dados na prática, aí vocês vão visualizar determinados problemas que ocorrem. Bom, então por isso que o modelo ER sempre é apresentado com textos em anexo, que é o seu minimundo. Às vezes, tem gente que gosta de fazer o minimundo e o modelo ER com o texto do modelo ER. Tem gente que gosta de fazer isso, mas não precisa, tá? Não precisa. Se tivesse tempo sobrando, modelo minimundo, o modelo ER com o texto do modelo ER em anexo, exclusivo do modelo ER, ok? Por que disso? Qual que é a vantagem? É porque aí você tem um texto que é só do banco de dados. Só do seu modelo ER. Não precisa sempre dar uma olhada no minimundo e tentar separar o que é o sistema de banco de dados como um todo e o que vai para o banco de dados. Ok? Bom. Porque, igual eu comentei, você pode também fazer o minimundo só para o banco de dados ou para o sistema inteiro, para o sistema de banco de dados inteiro, que envolve também a aplicação. Lembram disso? Bom, então, aqui só para a gente finalizar essa parte, né? Eu recomendo dar uma olhada em todos esses slides depois. Mas só como comentário final, existem várias notações do modelo ER. Tá? Existem várias notações, ou seja, os estereótipos. Igual eu falei, você pode criar os seus estereótipos. Igual aqui, ó, tem esse modelo aqui famoso, que é o pé de galinha ou engenharia da informação, né? Que é esse modelinho onde o N é esse pé de galinha, né? É o pé de galinha aqui, ó, essa linha com como se fosse um tridente, né? Representando o N. Então, aqui, ó, cardinalidade mínima e máxima. No mínimo 1, no máximo 1. Ok? Quando tem uma bolinha é 0. Então, igual aqui, ó, o departamento
a gerência dele tem no mínimo um, no máximo um funcionário. O funcionário ele pode estar vinculado a no mínimo um, no máximo um departamento. A divisão pertence a no mínimo um, no máximo vários departamentos. Departamento, no mínimo um, no máximo um divisão. Então você pode ter essa visão, né? Essa visão para lá e para cá. É lógico que para ler isso aqui com cuidado tem que ter o minimundo, né, envolvido e tal, mas só para a gente verificar a questão do 1, do N, do 1, do N, pode ser feito com outra notação, outro estereótipo. A gente vai ver que no Workbench a gente tem isso até no nível do modelo relacional, né? Além disso, você pode ter o modelo R sem diagrama. Você pode ter só com texto. Dessa forma. Então você pode também construir um modelo R apenas usando o texto. Aqui, ó. Os relacionamentos, entidade fraca, entidade normal, departamento, projeto, empregado. E definir, né? Aqui, ó, nome é um atributo composto de nome próprio e nome da família. O underline é um atributo identificador. 1 para 1. É o relacionamento. Dirige entre empregado e departamento. E aqui tem um atributo, gerente data. Parcial, total. Então, do empregado para o departamento é parcial. Do departamento para o empregado é total. Ok? Você pode ter essa abordagem aqui só usando o texto. Ok? Bom, nesse slide aqui, igual eu comentei, tem dois exemplos de minimundo feito de forma diferente. A gente vai fazer isso aqui, né? Fazer o modelo ER a partir desse minimundo. A gente vai construir. E tem também aqui um outro exercício, né? Tem 4, na verdade, exercícios para vocês fazerem. A gente vai fazer o 2 e o 3 aqui na aula. Em outra aula, né? Muito bem. Então, turma, é o seguinte. O modelo R, basicamente, foi apresentado. Quem tiver interesse de ler a fundo o modelo ER, ver os conceitos, né, tiver com tempo, eu recomendo a leitura do capítulo 7 e do capítulo 8. Tá? Quem quiser, quem tiver interesse, que é o modelo ER estendido e o modelo ER normal. Então, quem quiser, né, dá uma olhada no capítulo 7 e 8 do nosso livro principal, Sistemas de Banco de Dados do Elmar e Innovate. Fique à vontade. Mas, vamos aqui para um exercício agora, mais da área de vocês agora. Bom, vamos tentar fazer um pequeno modelo R de uma realidade. Vamos supor que eu quero fazer um cálculo de IPTU. Então, vão ter imóveis na cidade, né? Ou imóveis na área rural. Né? Então, eu vou ter imóveis e também eu vou querer que esse sistema mapeie qual foi o engenheiro que estava ali envolvido na medida oficial daquele imóvel e quem que é o proprietário do imóvel. Tá? Uma coisa simples. Deu para entender, assim, basicamente, qual que é a nossa realidade? Bem simples mesmo, algo bem simples. Então, nós vamos ter imóveis que podem ser, pode ser um imóvel urbano ou rural. Nós vamos ter proprietários dos imóveis, certo?
nós vamos ter engenheiros também que vão estar alocados, né, para serem os responsáveis pela medição, né, pela medição do terreno, levantamento das características do terreno, do imóvel. Voltando aqui, né, vamos ver aqui vocês. Ficou claro? Deu para entender? Acho que sim, professor. Acho que sim. Bom, vamos tentar fazer então. Vocês podem ir fazendo juntos aí, quem quiser. Bom, aqui é o pé de galinha, né? E esse aqui é o Peter Shane. É o modelo do Peter Shane, que é o que a gente está utilizando, né? Bom, então vamos... Tanto faz, podem usar qualquer um. Então, eu vou colocar aqui uma entidade. Então, veja. Na minha realidade aqui que eu estou colocando, né, de forma bem simples, assim, só mesmo, sem o texto mesmo, só mesmo comentando. Então, eu tenho imóveis. Então, eu tenho uma entidade aqui, imóvel. Aí alguém pode perguntar, peraí. Por que imóvel é entidade e não é atributo? Por que não pode ser um atributo, o imóvel? Ora, se o imóvel tem propriedades, se ele tem dados que caracterizam esse imóvel de forma única, ou que realmente, além de caracterizar ele de forma única, ajudam a caracterizar esse imóvel, como, por exemplo, sua área, sua localização. Então, eu tenho dados, tenho propriedades desse objeto. Então, ele tem que ser uma entidade, porque o atributo ele não tem dados atrelados a ele, a menos que seja um atributo composto. Mas, qual que é outro motivo de transformar isso aqui? Porque se eu fosse olhar só a questão dele ter propriedade, ele poderia ser atributo, o imóvel, né? Um atributo composto, digamos assim. Só que, além disso, eu preciso relacionar o imóvel com alguém. E eu não posso relacionar atributo com outro atributo. Então, veja bem, eu tenho uma entidade, todo mundo sabe o que... Eu tenho um objeto, imóvel, todo mundo sabe o que é esse imóvel. Ele não tem ambiguidade. Quando eu escrevo aqui imóvel, todo mundo entende do que é. Eu já mostrei a realidade, né? Todo mundo sabe que esse imóvel é um objeto ali no mundo real, que alguém vai ser proprietário, que eu vou calcular o IPTU. Né? Ele se localiza no Brasil, esse imóvel. Tá? Bom, tá. Só que esse imóvel, eu falei que ele tem proprietário. Eu falei que vai ter engenheiro que vai ser responsável por definir os dados deste imóvel, como área, perímetro, seja lá o que for, localização, quantidade de quartos, sei lá. Vai ter um engenheiro. Então, o engenheiro, ele também é um objeto do mundo real que tem propriedades. E ele vai estar ligado a outro objeto que tem também propriedades. Então, nós temos aí entidades e não atributos. Porque se eu coloco imóvel como atributo, eu não consigo ligar ele a outra entidade. Então, imóvel vai ser uma entidade. Proprietário vai ser entidade, mas eu posso colocar aqui pessoa. Vamos fazer primeiro com proprietário. Proprietário. Né? No modelo R, não tem problema botar com acento. Tá? Não tem problema. Só que depois, lá no relacional, você não vai poder colocar com acento nem com... Então, eu já recomendo não colocar caracteres especiais, né? Já ir pensando aí como é que vai ficar esse nome lá no modelo relacional. Muito bem. Exceto quando for realmente necessário colocar o acento, porque tem duas palavras que, se você acentuar, vai ser diferente da outra. Né? Aí sim.
Bom, então eu vou ter aqui imóvel também. Nesse momento eu vou colocar direto. Não, imóvel não, já foi. Engenheiro. Bom. Poderiam ter outras entidades? Poderia ter, só que meu minimundo, ele tá pequenininho. Ele basicamente falou de imóvel, proprietário e engenheiro, certo? Até agora, não tem outras entidades. Porém, podem surgir. Quando que vai surgir? Por exemplo, vamos começar a colocar os atributos de cada um? Ó, eu vou colocar aqui, proprietário. O que pode ter ali no proprietário? O que eu posso colocar? Que atributo que eu posso colocar nele? Identificação. Espera que tem um jeito mais fácil de colocar atributo aqui. Espera aí. Vou botar mais aqui. Identificação. Um ID. O que mais que tem no proprietário? Com vocês. Nome, CPF. Nome. CPF. Pode ter vários outros dados. Data de nascimento, RG. Tá, mas só para a gente exemplificar, vamos colocar aqui um telefone para contato, né? WhatsApp, vamos colocar WhatsApp. Fixou, fixou. Bom, tem algumas ferramentas que fazem um pouquinho mais bonitinha essa ligação aqui, mas tudo isso é só visual. Bom, nesse momento, alguém pode falar o seguinte: professor, engenheiro, o engenheiro, ele também vai ter nome, pode ter nome, WhatsApp, CPF, ID. Se eu tivesse colocado aqui cartão de crédito, ele poderia ter. Ele poderia ter um monte de coisa, né? Que o proprietário tem. Sim ou não? Sim. Então, concorda comigo que vai ficar meio poluído o meu modelo se eu. Vamos supor que alguém chega aqui e coloca um monte de propriedade, um monte de atributo para o proprietário. É telefone de contato, é endereço, é data de nascimento, um monte de coisa. Nome, sobrenome e por aí vai. Veja que vários desses atributos, se a pessoa colocou para o proprietário, às vezes vai querer colocar para engenheiro também. Então, o que isso significa? Alguém sabe? Concorda que eu teria que. Deixa eu ver se ele faz essa. Ele é esperto. Quero ver se ele arrasta.
Já viram que dá um trabalhinho bom de deixar isso aqui bonito, né? É, bem chatinho. Bom. Então, viram que vai ficar, né? Vai ficar bem grande esse negócio. E já é chato fazer essas ligações. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? E pior, se eu tivesse aqui técnico, estagiário, um monte de outros, um monte de outro funcionário da prefeitura que registrou, enfim, um monte de outras entidades que tem um monte desses atributos de forma similar. Como é que você Cria resolve isso? uma entidade de pessoas e coloca todas as categorias, tipo, esse que você falou, Exatamente. técnico. Exatamente. Exatamente. Eu posso criar uma outra entidade chamada o quê? Pessoas. Por quê? Proprietário e engenheiro têm uma característica em comum. Ambos são pessoas, certo? Dessa forma, eu posso criar uma outra entidade pessoa, colocar esses atributos nessa entidade pessoas. Então, eu posso colocar ID, CPF, nome como atributos de pessoas, ou de pessoa, né, que a gente está fazendo tudo no singular, né, pessoa, manter o padrão, né, engenheiro, proprietário, imóvel, então, pessoa. Muito bem. Então, eu faço o quê? Agora eu faço uma especialização. Faço uma especialização, ligando aqui e ligando em engenheiro. Fica aí, fica. Por isso que tem gente que gosta de fazer na mão, né? Fazendo core. Porque às vezes dá uma raivazinha aqui. Bom, então a pessoa, ela pode ser um engenheiro ou pode ser um proprietário. E aí no caso do engenheiro, eu tenho que colocar um atributo para ele, né? Vamos lá, vamos colocar um atributo. Aqui não, aqui é melhor, né? Qual atributo que eu vou colocar para ele? CREA. O CREA. Por quê? Nem toda pessoa tem CREA. O CREA não está lá em cima. E o proprietário, não necessariamente. O proprietário pode ser um advogado. Então, a gente tem que achar um atributo, né, pro proprietário, né? Um atributo aqui pro proprietário, para não deixar ele. Não é muito bom deixar sem nenhum atributo, igual eu falei. Só que, nesse caso aqui, mesmo que você deixe sem nenhum atributo na especialização, nesse caso, todos esses atributos aqui vieram para o proprietário, né? Vieram para o proprietário. E é o proprietário que você vai ligar a alguém, não é em pessoa que você vai ligar em alguém. A pessoa aqui, a gente não está trabalhando com pessoa, a gente criou a mais, uma entidade a mais no minimundo. Então todos esses dados vieram para o proprietário. E também vieram para o engenheiro. Ok? Mas, ou seja, ele não está vazio.
tá? Apesar de não ter nada aqui, e normalmente, quando tem especialização, tem pelo menos algum atributo, mas nesse caso específico aqui, não estaria errado de colocar essa entidade aqui sem nenhum atributo, mas você pode colocar um outro atributo aqui do proprietário como o quê? A gente pode colocar um e-mail. A gente não quer da pessoa ou o status dele. Se aquele proprietário ele está ok na prefeitura ou não. Se ele está inadimplente ou não. Poderia colocar status aqui no proprietário. Okay? Não é necessário. Estão entendendo? Nesse caso aqui, não foi necessário porque a pessoa não está nem no minimundo e veio tudo para cá. Entenderam? Deixa eu ver lá. Beleza. Voltando aqui, só conferindo para ver se está gravando, né? Tá gravando. Bacana, né? Bacana. Agora, eu tenho meu imóvel. Bom, aí, pessoal, o imóvel, vocês já sabem, né? Podem ter diversos atributos. Então, não dá para colocar todos aqui, porque senão a gente vai ficar a aula inteira aqui fazendo atributo de imóvel. Bom, não. Vamos por aqui, mais fácil. Só que eu já vou falar um detalhe. Eu até não fiz nos outros, mas eu vou falar agora. Esse D, deixa eu ver se consigo alterar ele aqui. Clicando. Vamos colocar mais um. Não, explorar não. É o nosso atributo identificador ou atributo-chave, né? Então, esse nosso ID é o atributo-chave. Desta forma, o nosso atributo-chave aqui, nós estamos falando que ele é um atributo que vai identificar a pessoa de forma única no sistema. Depois eu vou comentar a questão de ter mais de um atributo, que pode, igual aqui, também o CPF não pode, ok? Repetir. Mas, só para a gente fazer aqui o RGI. Então, mais... RGI. Então, no caso do imóvel, o que vai identificar o meu imóvel de forma única é o RGI. E pronto. Vou colocar aqui também outros atributos. Posso colocar aqui área construída. Não, aqui. Área total. Aí alguém vai falar, mas peraí, faltou a área não construída. O que vocês acham? A gente coloca a área não construída aqui? Não precisa. Não precisa. Não precisa. E lembrem-se, banco de dados, lembra que eu falei lá no comecinho? Não deixem redundância, porque tudo em banco de dados é caro. Cada dado que você armazena é caro.
Só vale a pena ter redundância no banco de dados em um único caso: eficiência. Você precisa que uma função, o retorno dela seja em 5 segundos. Você já tentou de tudo e não ficou 5 segundos. Ou seja, você tem um requisito lá no Minimundo, está falando: determinada tarefa tem que ser executada em 1 segundo, senão o avião bate com o outro. Se você não conseguiu fazer que essa tarefa seja executada em 1 segundo usando o melhor hardware que você consegue comprar, então nesse caso, e o algoritmo você já refinou ele de todas as formas que você sabe fazer, ou seja, você não atingiu aquele objetivo que é necessário, que é extremamente importante, que é um tempo de resposta em determinada função de 1 segundo. Então, nesse caso, aí sim você tem a redundância. Você pode ter uma redundância porque a gente sabe que isso aqui para calcular gasta processamento, né? Isso aqui é rápido, tudo bem, mas dependendo do caso e dependendo de quantas operações você tem que fazer ao mesmo tempo, por exemplo, um cálculo de 2 aviões colidirem ou não, né? Algumas otimizações podem ser consideradas e acabar ocorrendo alguma redundância, tá? Mas tirando isso, não pode ter redundância, tá? Então redundância apenas em questão de eficiência. Você já tentou de tudo e tem um requisito que fala que precisa daquela eficiência e você não alcançou aquilo e você só vai alcançar aquilo dali com a redundância. Conseguiram pegar? Um pouquinho difícil pegar isso aí, mas vocês conseguiram pegar essa questão da redundância? Esse foi um caso que você... Deixa eu voltar aqui. Vou passar vocês para o lado. Não, peraí. Que aí eu vejo vocês. Isso, pronto. Na outra tela. Deixa eu dar só um espaço aqui para... Então, vocês conseguiram pegar essa questão da redundância que nesse caso eu não tenho redundância de dados, mas para eu calcular eu vou gastar um processamento a mais. Para eu calcular, por exemplo, eu estou querendo buscar área não construída. Eu vou ter que fazer a operação, né? Eu vou ter que fazer uma operação para achar essa área não construída. Certo? Se eu tivesse a área construída como atributo, em uma unidade de tempo computacional, eu ia lá, pum, pegava. Eu não preciso fazer uma outra operação, que é o cálculo da área total, né, menos a área construída. Eu não preciso fazer esse cálculo. Nesse caso, é muito difícil você precisar disso, porque normalmente, como é uma operação só de subtrair, e uma cidade não vai ter tantos imóveis assim, né, computacionalmente falando, então dificilmente você vai precisar desse tipo de otimização. Mas igual eu falei, numa aplicação, por exemplo, que está monitorando a rota dos aviões, e você tem um monte de avião e tudo andando muito rápido, e aí? Imagina depois num sisteminha de colisão de drones, daqui a 1000 anos, né? Vai ter um monte de drones aí voando, imagina como que vai ser, como é uma operação trabalhosa. Então, às vezes, não dá para você fazer determinadas... você é obrigado a fazer determinada redundância para determinado sistema. Conseguiram visualizar? Viajei bastante aí no exemplo, mas... né? Acho deu para entender, professor, deu para entender. Beleza. Só que assim, professor, rapidinho, só cortando. Se eu tiver uma operação, por exemplo, a área a gente sabe que é uma operação fácil, mas se eu tiver uma operação muito complexa, ou ter que fazer operações muitas e muitas vezes, às vezes compensa colocar no banco de dados ou não? Sim, exatamente. Não estou querendo introduzir a ideia de tempo, mas de Isso, complexidade, né? exatamente. É o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos supor. Boa pergunta do colega de vocês. Olha só, pessoal, que bacana que pode acontecer. Se eu vier aqui e colocar um atributo que é
o polígono do imóvel. Polígono do imóvel. Esse polígono, do jeito que eu coloquei ali, tem ou não tem redundância ali dentro? Redundância, acho que não. Redundância não tem. Será que não tem? Será que não tem? Eu tenho polígono, certo? Eu tenho polígono. Se eu tenho polígono, eu preciso ter o valor da área total? Ou eu poderia passar uma integral aqui e calcular a área do polígono? Pode. Então eu tenho uma redundância entre esse e esse aqui. E nesse caso, a redundância deste caso aqui, ela pode ser importante. Porque fazer esse cálculo aqui da área total em cima do polígono, toda vez, pode ser uma operação que demanda um certo tempo. Ok? E você não está disposto a gastar processamento, perder tempo calculando toda hora a área total, né? Você já quer direto o valor aqui da área total. Você não quer deixar que o programa faça esse cálculo, né, para você. Aí vai da decisão de projeto. Mas isso é uma coisa, isso é algo que você pode sim deixar, né? Dependendo do caso, você pode optar em deixar. Aquele outro não, né? A área não construída não faria muito sentido. Mas aqui o cálculo é mais complexo, né? Para você toda vez, tudo bem, né? De novo, apesar de ser um cálculo complexo, dependendo do equipamento que você tiver e dependendo do tempo de resposta que você aceita, tranquilo de resolver. Bem tranquilo de resolver. Certo? Agora, imagina se fosse uma aplicação com todos os imóveis do mundo e você precisa fazer esse... Aí pode ser que você não queira esperar um segundo para o tempo de resposta. Ok? Pode acontecer. Eu não quero... a aplicação bancária, por exemplo, não quer que demore 5 segundos para o usuário ver a resposta em tela. Ok? Então nós temos essa discussão para fazer na hora do projeto, né? Eu vou armazenar a área total ou não? Porque eu não preciso, né? Eu não preciso dessa área total aqui. Porque eu tenho polígono. Tendo polígono, eu calculo a área total. A não ser que essa área total aqui não seja exatamente o polígono que você colocou. Por algum motivo, esse polígono aqui é mais ou menos preciso que a área total que foi descrita aqui. Seja lá por que motivo, né? Aí também entra nessa discussão. Como é que vai ser calculada a área total? Vai ser em cima desse polígono ou não? Ou esse polígono é só um polígono aproximado do imóvel, né? Ou até pior, né? Esse imóvel é um ponto, né? Só para a gente saber mais ou menos onde é que está, né? Aí é outros 500. Ou geometria, né? Bom, então, e aí tem uma série de outros atributos, né? A gente pode ficar o dia inteiro aqui colocando, tipo de piso, quantos quartos, quantos banheiros, se tem garagem, se não tem, porque por cálculo de IPTU, não sei se vocês já viram a tabelinha, mas é um monte de coisa.
É um monte de coisa que entra no cálculo. Então, aí, dependendo do valor, né, o imóvel fica mais, o IPTU do imóvel fica maior ou menor, né? Beleza? Bom, e agora? O que eu faço? Próximo passo. Relacionais. Fazer a relação entre as. Ai, não é instâncias. Esqueci o nome. Fazer o relacionamento entre as entidades. Imóvel, Entidade. porque a gente quer que o engenheiro tenha um engenheiro responsável pelo imóvel, né? Pelo imóvel, pelo cálculo do imóvel, né? Pelos esses valores aqui que você está atribuindo. Ah, mas não é só o engenheiro, é um monte de gente que tá. O minimundo. É o minimundo. Não com... Por isso que tem que tomar cuidado. Você faz o modelo R com base em um minimundo, tá? Não dá para você fazer um modelo R para atender todas as realidades, todas as, né, tudo que existe no mundo. Né? Opa, não, isso aqui não. Então, relacionamento aqui. Agora, nós podemos colocar, né, a questão. Vamos pegar aqui. Professor, Oi. eu tava mexendo ali naquele Create, não sei nem falar o nome, esse site que você tá mexendo. Onde é que tem essas formas aí? Que você tá, esse RD Ah, Cross. tá, tá. Você vem aqui, procurar mais formas. Aí você vai selecionar o modelo entidade de relacionamento, ou do pé de galinha, ou do Peter Chain. Esses dois Ah, aqui. tá bom. Vou procurar. Agora, como é um website, pessoal, isso aqui muda. Essa interface vai mudar todo o período. Ela já mudou do período passado para esse. Então, sempre tem que ficar procurando onde é que estão as coisas aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Quero achar onde é que está o que muda o. Deixa eu só ver. Eu quero achar onde que eu mudo. Ah, tá. Aqui. Bom, então, aqui
Agora é clicado e você pode escrever o número que você quiser. Até que melhoraram. Porque você pode querer tipo 2 para 4. Não necessariamente sempre 1 para n. Normalmente a gente faz sempre 0, 1 e n. Mas às vezes você precisa fazer no mínimo 2, no mínimo 4. Tem que estar ligado no mínimo 2, né? Por exemplo, o carro tem que estar ligado no mínimo 4 pneus, né? E no máximo 4 pneus. Você não quer que saia o carro da... Quer dizer, pode ter carro que tem mais do que 4, mas normalmente, né, 4, 4. Então, pode ter esse tipo de situação. Mas nesse caso aqui, a gente vai então, vamos escolher aqui os nossos... que maravilha, tem um ponto no meio. As nossas cardinalidades. Vamos pensar então aqui, redar para cá. Pronto. Então, vamos escolher nossa cardinalidade. Ó, o imóvel, ele está vinculado, como falou o Minimundo, a um engenheiro. Então, vamos botar um aqui. No máximo um. Ok? Mas eu quero colocar no mínimo e no máximo. Beleza. Vamos ver se ele aceita. 1,1. Beleza, ó. Então, no mínimo um, no máximo um engenheiro. O engenheiro, ele pode não estar vinculado a nenhum imóvel, ou seja, ele não fez nenhuma avaliação ainda, ou vários. Então, o engenheiro, ele pode ter avaliado vários imóveis ou nenhum imóvel. Agora, todo imóvel que está cadastrado, se ele está cadastrado, ele tem esses dados, correto? Então, alguém tem que ter sido responsável por esses dados aqui. Era isso que o Minimundo estava falando. Alguém tem que ser responsável pelos dados. Então, é no mínimo um. Beleza? Pegaram esse pequeno detalhe aqui? Pegaram, pessoal? Entenderam? Sim, sim, professor. E aí, nós vamos, então, pegar aqui outro relacionamento, agora. Proprietário com imóvel, porque todo imóvel tem um proprietário. Ué, professor, mas peraí, já liguei imóvel ao engenheiro. Não tem problema. Você pode ligar uma instância, relacionar ela a outra instância, inclusive várias vezes. Certo? Inclusive várias vezes. Por exemplo, um professor ligado à universidade com um relacionamento de aluno, né, estudou, né, e outro relacionamento de funcionário. Pode. Aqui eu quero a linha. Aí isso aqui é para ficar bonitinho, né? Aí tinha que ter um botão que clicasse e ele fizesse o layout. Não tem isso ainda. Ninguém implementou isso ainda. Bom, pelo menos uma ferramenta livre, não. Eu não vi. Imóvel. Proprietário. Muito bem. Um imóvel pode ter quantos proprietários? Aí isso vai estar descrito lá no Minimundo, né? Em algum momento. Mas normalmente pode ter mais de um, né? Um imóvel. E o proprietário, né? Aí se você quiser colocar, né? Imóvel tem que ter no mínimo um. Aí depende da legislação do país. Pode ser que o imóvel não tenha nenhum proprietário. Isso aqui pode acontecer sim, ó. Que não tenha nenhum proprietário daqui. Aí você fala, não, pera aí, mas o governo é um proprietário. Tá, mas aí, esse proprietário aqui, o governo não está aqui. Tá? O governo não está nessa entidade. Então, aí você teria outra entidade, governo, né? Que poderia também
fazer um outro relacionamento com o imóvel, né? Poderia ter isso. Mas, vamos fazer aqui, então o imóvel, ele pode não ter nenhum proprietário, pode ser do governo, esse imóvel, né? Ou o imóvel pode ter vários proprietários daqui, de pessoas, né? Pessoas. Aí, outra pessoa pode perguntar, tá, mas e se fosse uma pessoa jurídica? Então, na verdade, a gente poderia até ter colocado pessoa física e jurídica aqui antes. Poderia ter colocado aqui, ó, pessoa física e jurídica. Tá vendo que vai aparecendo? À medida que a gente vai pensando, vai aumentando o modelo, vai tendo novos elementos. Então, e veja, tem coisas que você só vai descobrir lá na frente, depois que já está em produção o seu sistema. Aí alguém pode ficar com medo. Mas professor, eu tenho que fazer toda a realidade do... Não, lógico que não. No trabalho, que eu digo. Não precisa, tem que ser o mínimo. A gente vai fazer o mínimo que a gente conseguir fazer. A gente vai tá descrito o minimundo. Você fez o minimundo, beleza. Mas tinha mais coisas. Tudo bem. A gente fez um pedacinho, a gente fez o minimundo. O importante é atender o minimundo. Porque, perceba, vários detalhes, mesmo num sisteminha bem simples, vários detalhes vão surgindo. Isso é comum. Então, proprietário, né? Ele pode estar ligado, né? A zero imóveis. O que vocês acham? Será que pode ficar 0,n? O proprietário, ele pode estar ligado a 0 ou n imóveis? Acho que não, senão ele não seria proprietário. Exatamente. Senão ele não seria proprietário. O proprietário, inclusive, tem um atributo, status, que quem coloca esse status aqui é alguém da prefeitura, para verificar se essa pessoa pagou tudo certinho até hoje ou não. Ok? Então, o proprietário, ele tem que estar ligado a, no mínimo, um imóvel. No mínimo um, no máximo n. Muito bem. Então, essa é uma forma de construir o modelo ER, analisando pedacinho por pedacinho. Mas não tem cardinalidade aqui. Não, aqui não tem cardinalidade. O que tem aqui? O nosso texto, né? Que texto? Toda pessoa, ela vai ser um engenheiro ou proprietário? Vamos supor que no nosso caso não vai ter, a gente não vai armazenar nenhuma pessoa que não seja uma coisa ou outra. Então, total. A pessoa pode ser engenheiro e proprietário? Sim ou não? Pode. Pode, né? Então é não exclusiva. Então tem ele. Não gostei do TN. Pode escrever por extenso. Total e não exclusiva. Fica à vontade. Sem problema. TN aqui, ó. Então, o relacionamento ISA, né, que vocês vão encontrar aí, o ISA, né, é uma, né? A entidade é uma entidade, proprietário, a entidade é uma. Ou especialização e generalização. Quando desce, especializa. Quando sobe, generaliza. Oi? Se colocasse o negócio de pessoa física ou jurídica, aí ia ter que ter dois triangulinhos para cada um, tipo, pessoa física, dois triângulos, Sim. engenheiro ou proprietário. Sim. A gente teria algo desse tipo aqui, ó.
Aqui eu acho que ele não tem direto, né? Não. Esqueceram de colocar mais um update, tem que fazer. Aí, tá vendo? Veja, o próprio software dos caras não tá completo. Por quê? Alguém esqueceu o, o triângulo, mas daqui a pouco aparece, entendeu? Daqui a pouco alguém programa isso. Então, vamos para cá, né? Colocar o triângulo aqui. Vamos ligar ele aqui. E vamos ligar ele também. Ah, não, já tem uma ligação aqui? Ah, não, peraí. Esse aqui é de baixo. Então, ISA é um. Ah, eu recomendo colocar uma ou outra e fechar também. Esqueci de falar isso aqui. Fechar porque pode confundir. Usa só uma. Física jurídica. Aí, a pessoa física. A pessoa física, ela pode se especializar em. Aí, lembrando que isso aqui pode ser que mude, né? Vamos apagar, tem que pensar de novo. Então, a física, ela vai ser um engenheiro ou ela vai ser um proprietário. Além disso, a pessoa jurídica também pode ser engenheiro ou proprietário, né? Ainda tem isso. Então veja, o engenheiro ele pode ser uma especialização tanto de pessoa física, eu posso, lá de cima, pessoa, se especializou em pessoa física e a pessoa física ela pode ser um engenheiro ou ela pode ser um proprietário. No caso da pessoa jurídica, vamos supor que nesse caso, nesse caso eu não quero que a pessoa jurídica seja um proprietário. Não, só seja um proprietário. A pessoa jurídica só vai ser proprietário do imóvel. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a pessoa física, pessoa se especializou em pessoa jurídica e a pessoa jurídica ela pode também se especializar em proprietário ou não usar a especialização aqui, e você por algum motivo ligar a pessoa jurídica direto no imóvel, ok? Mas não é necessário. Vamos colocar Se eu dessa especialização, não dá para ligar o jurídica direto no proprietário? o jurídico direto no. Então, tá ligado, ó. Jurídico ligado no proprietário. Não, mas por que precisa do triângulozinho de especialização? Porque a jurídica, ele vai se especializar. A pessoa jurídica, ela vai se especializar em um proprietário também. Ela também vai ser a parte de proprietário. Por quê? O proprietário ele tem um status, certo? Você está falando de ligar assim, ó. Assim? Isso Não, mesmo. assim não pode. A linha, ela só pode ligar entidade a relacionamento, entidade a atributo, né? Igual aqui, entidade a atributo, relacionamento a atributo ou entidade a especialização.
Você não tem linha direta ligada aqui. Você tem que ter, acho que tomara que Ctrl Z funcione. Não, não funciona. Aí. Então, a pessoa jurídica, ela também se especializa. A jurídica tem o quê? CNPJ, né? Tem também a razão social. Então, tem esses dois atributos, pessoa jurídica. A pessoa física, ela, você pode dar um atributo para ela ou não. Ou nem precisa de pessoa física aqui. Eu poderia ligar essa especialização, essa sim. Se eu quisesse, eu poderia ligar essa direta em engenheiro. Se eu quisesse, eu poderia ligar ela direto em engenheiro. Ok? Por quê? Eu não tenho nenhuma característica aqui na pessoa física. A menos que o CPF esteja para cá. Né? A menos que o CPF esteja para cá. Então, dessa forma, eu tenho aqui a pessoa, né, física e jurídica. A pessoa física especializando em engenheiro ou proprietário. Né? E, do outro lado, pessoa se especializando em pessoa jurídica e a pessoa jurídica se especializando em proprietário. Então, a pessoa jurídica, agora como proprietário, ela tem um status. E aí, esse proprietário, ele pode ter o ID que se refere à pessoa jurídica ou à pessoa física. Só que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de especialização aqui, ó. Porque isso daqui depois para mapear para o modelo relacional, dependendo do SGBD que você estiver utilizando, isso aqui não pode. Você ter herança múltipla. Isso aqui se chama herança múltipla. Eu estou herdando de pessoa física e estou herdando de pessoa jurídica. Veja, no modelo ER, pode até estar, mas depois no modelo relacional você vai ter que dar uma alterada. Porque dependendo do SGBD, não dá para fazer esse tipo de herança múltipla. A gente pode arrumar isso daqui para resolver esse problema de herança múltipla. Mas o importante é o seguinte: olha só como que uma coisa simples pode ficar complexa, dependendo do tanto de especialização que você coloca, o tanto de entidades novas que são criadas para fazer esse mapeamento. Então veja, tá certo esse mapeamento, só que lá na frente pode me dar muito trabalho de resolver isso aqui. Ó, pessoa jurídica está especializando em proprietário. Ok? Está se especializando em proprietário. E, além disso, eu tenho aqui pessoa física também tem uma especialização para proprietário. Então, o proprietário tem herança múltipla. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Então, evitem de fazer isso aqui. Herança múltipla. Tá? Uma entidade herdar de mais de uma. Tá bom? Evitem isso aqui. Evitem isso aqui. Então, se você quiser que o proprietário herde aqui da pessoa jurídica, né? Se você quiser, você vai ter que tirar essa especialização aqui. Vai ter que repensar como é que você vai pegar esses dados. Ou o que você pode fazer? Como é que você resolve isso aqui de forma simples? Alguém sabe? Como é que vocês resolveriam isso aqui de forma simples?
para não ter especialização de herança múltipla? Como é que vocês resolvem isso? Do jeito mais fácil. Tem várias formas de fazer, mas pode mexer no modelo inteiro, mas na forma mais rápida. Ó, eu tenho aqui, esses dois estão indo para essa entidade. Como é que eu mexo aqui para parar com isso? Porque eu tô falando que herança múltipla nem toda CGBD faz. Pode complicar, deve se evitar isso aqui ao máximo. Alguém? Real não faço ideia. Alguém? Valendo meio ponto extra na média. Então, valendo meio ponto extra aí. Quem consegue? Para a gente finalizar essa aula de hoje. Quem consegue resolver esse problema? Qual que é o problema? Estou falando, herança múltipla deve ser evitada. Por quê? Nem todo SGBD consegue fazer isso aqui. Quando você tem esse Professor, tipo... É óbvio que não é que não consegue fazer, é que é o seguinte. Você vai olhar para essa herança múltipla e aí você vai mexer muito no modelo relacional. Vai mexer muito no modelo relacional. Vai como se fizesse uma gambiarra. Então, eu sempre, já que a gente está trabalhando com MySQL e modelo relacional, eu recomendo evitar herança múltipla. Ok? professor, eu tenho uma ideia, mas não sei se é o jeito mais fácil. Na verdade, não parece mais fácil, não. Mas botar, tipo, pessoa, daí física, engenheiro, física, proprietário. Peraí. Ou Vamos por parte. pessoa jurídica, proprietária. Peraí, vamos por parte. Como é que é? Você exclui tudo que existe aí de física, jurídica, proprietário e engenheiro. Cria só. Vão ficar três partes, né? Daí vai ficar pessoa, física e engenheiro, tipo, junto num quadrado só, Ah, numa entidade só. não. Eu digo assim, como é que você... Não, não, entendi. Aí Não, resolveu, mas não, mas não é fácil. aí você não tem as entidades. É, Então, eu quero resolver o problema sem tirar as entidades. Eu quero deixar, eu quero ter pessoa física aqui como entidade, pessoa jurídica como entidade, engenheiro como entidade, e eu quero manter o proprietário. Eu quero manter todas as entidades. Como é que eu resolvo isso sem eu ter que, né? Como é que eu resolvo isso sem eu ter que bagunçar o meu modelo? Porque senão eu posso criar só eu posso criar uma única entidade que é todo mundo. Eu posso criar uma única entidade para qualquer problema. Eu posso criar uma única entidade que é o minimundo e colocar todos os atributos ali dentro. Porque eu posso fazer um banco de dados com uma única tabela. Só que aí vai ficar horrível. Vai ficar cheio de gambiarra. E vai gerar até problemas na hora de preencher também. Porque não vai ter tempo hábil para implementar todos os ifs possível, entendeu? Então, aí, uma forma de fazer isso aqui, mantendo esse modelo R, mantendo as entidades que já se encontram aqui. Eu não quero bagunçar o meu modelo R. Eu quero manter essa divisão, né? Essa divisão de especialização, os relacionamentos, mantendo as entidades que estão bem separadas, bem definidas, mas eu não quero ter herança múltipla. Alguém alguém consegue pensar numa forma, lembrando, o que o modelo R tem? O modelo R tem entidade, linha, especialização, atributo e cardinalidade. O que
que vocês podem colocar aqui? Ó, olha só. ISA, ISA. Especialização, especialização. Não pode essas duas chegarem aqui no proprietário. Não pode. Mas eu quero manter o proprietário. Como é que eu faço? Não dá para excluir a segunda especialização, aí, tipo, não vai ter pessoa jurídica e engenheiro, mas aí não tem problema, o número só vai ser 0, né? Eu vou excluir isso aqui. E aí liga o jurídica na que já existe. E ligo jurídica em quem? Na especialização que está junto com a física. Não pode fazer isso? Ah, ligar aqui? Não, não, aqui não. Então, uma solução rápida e fácil é criar outra entidade proprietária independente ligou, ligou, e aí o proprietário jurídico vai ter o relacionamento com o imóvel. Podemos até copiar isso aqui. Opa! Então, o proprietário jurídico vai estar aqui e o proprietário vai estar aqui. Lembrando que do outro jeito não estava errado, tá? Não estava errado. Só pode dar um probleminha, né? Uma dificuldade a mais a gente modelar depois. Mas aqui eu tenho proprietário e aqui eu tenho proprietário jurídico separado, né? Do proprietário que é pessoa física, uma outra entidade separada. Separada neste caso. Então, veja, isso é uma questão de organização do seu modelo ER. A questão de organização do seu modelo ER para as pessoas entenderem. Na hora que isso aqui virar tabela, a coisa muda. Vocês vão ver que a coisa muda. Eu posso, inclusive, pegar tudo quanto é especialização e fazer uma tabela só para mapear todas as especializações. Beleza. Eu posso criar uma única tabela aqui de proprietário que tenha pessoa física aqui, pessoa, sem problema. Todos os dados. Mas isso a gente vai ver lá para frente. Que senão vai confundir a cabeça. Bom, mas veja, mesmo um exercício bem simples, bem tranquilo, pode gerar dependendo de como é que você está. Claro, que aqui a gente saiu especializando tudo, a gente foi, né? Veja, pode gerar um monte de entidades. Esse aqui é o melhor modelo R? Não necessariamente. Depende do que você está querendo fazer. Então, o importante é saber se o modelo ER vai atender ou não o minimundo. É isso que é importante. Se vocês não precisam fazer o melhor modelo ER possível. Vocês têm que fazer um modelo ER que atende o minimundo. Beleza? Muito bem.
Dúvidas? Quantas horas? Quase na hora da gente finalizar. Bom, acredito então que por hoje está bom. Depois a gente vai continuar fazendo isso aqui, né? Pra refinar melhor, né? Vai melhorar a carinha desse. Vai tá salvo já, né? Tá tudo salvo. A gente vai dar uma mexida nisso aqui. Mas a matéria do modelo R a gente finalizou. A gente finalizou então por aqui. Eu vou finalizar o vídeo. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, né? A gente vai fazer mais exercícios, melhorar esse daqui, inclusive. Bom, então a aula de hoje, eu vou fazer uma chamada agora. Vou só parar o vídeo aqui, só para que esse vídeo vai estar no YouTube.